Você vai lá, faz a sua análise gráfica bonitinha, segue seu plano, segue seu setup e leva um stop. E aí você fica se sentindo a pessoa mais inútil do mundo. Ou pior, você fica remoendo aquele stop o dia inteiro, acaba brigando com a sua família e não consegue fazer mais nada da sua vida. E aí o trade mexe com o seu sono, com a sua autoestima, com o seu relacionamento e com a sua cabeça. Se isso tá acontecendo, o trade está te destruindo. Eu já passei por isso, viu, gente? Inclusive, já falei isso em outros vídeos que eu vou deixar aqui, caso você não tenha assistido ainda, que eu saí da CLT achando que eu ia viver de trade de um jeito muito fácil, acabei entrando em depressão porque eu quebrei conta atrás de conta, me senti um lixo, quase desisti de tudo. O trade estava simplesmente dominando a minha vida e não estava de um jeito bom. E eu descobri que não precisa ser assim, então nesse vídeo eu vou te contar os 9 segredos psicológicos que me ajudaram a sair desse buraco. Segredos que eu aprendi na marra, apanhando muito, para fazer o trade virar uma coisa boa na minha vida e não só uma fonte de sofrimento. E o melhor de tudo, se você aplicar um desses segredos de verdade, mas de verdade mesmo, você vai ver resultado em um mês. Não só na sua conta, tá? Mas na sua forma de operar e principalmente na sua cabeça. Caso você não me conheça, eu me chamo Soraya Veronese, sou trader desde 2019 e abri esse canal para compartilhar os meus conhecimentos durante essa jornada. Então já pega papel e caneta porque nesse vídeo você vai precisar. E sem mais delongas, vamos para o primeiro segredo. Aceite que a perda faz parte e para de se bater por causa disso. Gente, a primeira coisa que eu precisei aprender é que o stop não é uma falha nossa. Ele simplesmente faz parte do negócio. Antigamente, quando eu levava um stop, eu me sentia a pessoa mais burra do mundo, eu me sentia inútil, eu achava que eu não nasci para aquilo e todas aquelas conversas que a gente tem na nossa mente extremamente negativas. E isso me destruía por dentro, sabe? Porque além de levar um stop, eu ficava remoendo aquilo o dia inteiro como se fosse uma coisa horrível, a pior do mundo. Então o que eu comecei a fazer? Eu sabia conscientemente que o stop faz parte do negócio, porém inconscientemente eu acabava agindo sem pensar para tentar recuperar, né, e ter aquela sensação de vitória no final do dia, sendo que a vitória não é só financeira, a vitória faz parte do plano. Então eu peguei um caderno, eu já falei isso em outros vídeos, mas eu vou repetir aqui. Eu peguei um caderno e eu anotava de verdade o que eu estava sentindo e o que eu deveria fazer. Então, se eu fiz um trade dentro do plano, eu escrevia: eu fiz um trade dentro do plano e esse trade deu stop. Eu não vou ficar remoendo isso. Eu sei que o stop faz parte do negócio. Não precisa ficar remoendo. Aceite e siga. Eu juro pra vocês, gente, nesse exercício simples, eu consegui entender que o stop não é pessoal. Não é que o mercado não gosta de mim e, meu Deus, ele quer me tirar. Simplesmente faz parte do trade. Até hoje eu levo stop. A diferença é que hoje eu consigo controlar os meus impulsos e não agir diante das emoções. Não quer dizer que eu não sinta mais raiva, que eu não sinta mais, meu Deus, tô fazendo errado. Eu ainda sinto raiva, às vezes eu fico chateada mesmo, quando eu fiz tudo certinho ainda levei um stop, mas isso não faz eu ter o impulso de querer fazer mais, querer corrigir, porque o meu consciente sabe que isso não é um erro, e o erro é continuar. Então eu consegui fazer essa virada de chave na minha mente. Então comece a fazer isso. Toda vez que você levar um stop, que você sentir, escreve exatamente isso. Escreve que você sabe que isso faz parte do negócio, que você vai aceitar e seguir o seu plano. Seja ele continuar fazendo trade, seja ele parar. Então você vai seguir o seu plano. O segundo segredo é trabalhar com metas pequenas e alcançáveis. Eu vivia colocando metas absurdas no trade, porque eu trabalhava com conta pequena de 200, 300 dólares e eu queria dobrar a minha conta em um mês, até uma semana eu tentava dobrar. E isso é erradíssimo, porque você tem que alavancar a sua conta muito. E claro que isso é muito mais perigoso. Quando eu comecei a fazer metas ridiculamente pequenas, do tipo fazer 1% do meu capital, essas coisas começaram a melhorar. Apesar de eu ganhar menos, ter o meu stop controlado bem pequenininho, tão ridiculamente pequeno, que não sentia nada. Então, se ele começasse a voltar, é $1, são $2. Então tá tudo bem, não tem aquela coisa de, meu Deus, eu vou perder meu capital inteiro. Não, é uma sensação muito mais controlada. E apesar de parecer ridiculamente pequeno, isso é fantástico para você controlar a sua mente, saber e perceber que se você seguir o seu plano sem uma meta exata de, meu Deus, eu preciso dobrar ou eu preciso fazer 50%, isso já te dá um alívio, porque você já começa a ver o lucro no final do mês. E esse lucro, no começo, ele é pequeno, então eu fazia $20 no mês. Só que você pensar na questão de comportamento e que isso vai aumentando ao longo prazo, isso é extremamente gratificante. E pode ter certeza que se você baixar a sua meta para uma meta extremamente atingível, ridiculamente pequena,
é muito provável, mas muito provável que no final do mês, no final de 30 dias, você vai estar com seu saldo positivo. Então tenta aí, depois você me fala aqui nos comentários. E o terceiro segredo é: cria sua janela sagrada de tempo de operação. Como eu contei pra você em outros vídeos, eu ficava 12 horas na frente da tela. Eu queria ser uma CLT dentro do gráfico. E isso destrói tudo, porque assim, a nossa mente, ela não está preparada para trabalhar em alta performance por tanto tempo. E o trade, o day trade principalmente, ele exige muito da sua atenção, ele exige muito da sua competência cognitiva, não sei se é assim que se fala, mas você precisa ter foco. E a gente não consegue ter foco durante muito tempo. Então, o certo, o segredo é você respeitar a sua janela de tempo sagradamente. Se você colocar a sua janela de tempo de, por exemplo, das 9 às 11 ou das 9 ao meio-dia, hoje eu opero das 10 às 11h30, no máximo meio-dia. Se você não passar disso, você vai ver seus resultados mudar. E assim, e se acontecer alguma coisa no seu dia, pela manhã ou dentro da sua janela, você não vai operar em outro período. Por quê? Porque a sua mente vai acostumar com aquele período, acostumar com os movimentos daquele período. Então, ter isso como forma sagrada vai mudar a sua forma de operar. E o segredo 4, aprenda a entrar em concentração absoluta. Sabe quando você está no flow? É isso que você tem que fazer. Você tem que estar 100% presente na frente do gráfico. Sabe quando você está tão concentrado que pode ter mensagem no WhatsApp, pode ter barulho, pode ter qualquer coisa, você não consegue se desconcentrar? É o que eu chamo de hiperfoco, né? Você fica assim totalmente focado. É isso que tem que acontecer quando você senta para fazer as suas operações. As coisas não podem ficar te distraindo. Então o que você vai fazer? Uma pequena meditação, mas bem rápida. Você vai sentar na frente do gráfico, vai respirar fundo 3 vezes e vai começar a sentir o seu corpo. Então, sente o seu pé no chão, sente o seu bumbum na cadeira, sente os seus braços. Tem um nome isso, eu esqueci. Atenção plena. Tá? Tem até um livro que fala sobre isso, né? Atenção plena. Entra em atenção plena com o seu corpo. E aí sim, quando você sentir que você tá em você, aí sim você olha para o gráfico e presta atenção no gráfico, em mais nada. Não abre uma aba do Google Chrome, não abre um Instagram, nada. Abre o gráfico e analisa ele com total foco. A parte mais importante de operar é a análise. Se você analisar errado, você vai entrar no seu setup errado. Então, na hora que você estiver analisando, é concentração total. Então, faz essa meditaçãozinha de sentir os seus pés, sentir o seu corpo, sentir a sua respiração, sentir o vento no rosto, se a janela estiver aberta, sente. Depois olhe para o gráfico, apenas para o gráfico, olhando sem pensar, ai, ó, tá dando entrada, ai meu Deus, tá subindo. Não, olha, se concentra, entra num flow com ele, da mesma forma que você entrou no seu corpo em flow, sentiu, sinta o gráfico, você vai analisar muito melhor. E o segredo 5 é simples. Seja grato pelas suas pequenas vitórias. E quando eu falo de pequenas vitórias, eu não tô falando só do seu saldo positivo, mas sim das suas vitórias comportamentais também. Então, se você tem o seu plano, você seguiu esse seu plano à risca, independente do resultado, se ele deu gain ou se ele deu stop, comemore. Porque no início é muito fácil a gente comemorar e agradecer só as vitórias, né? Ai, hoje eu tive um gain de $200. Nossa, eu dobrei minha conta hoje. Estou muito feliz. Ai, gratidão. Tá, mas você teve esse gain como? Ele foi certo? Ele foi dentro do seu plano ou foi uma tacada de sorte? Porque tem muita sorte no mercado, tá? Do mesmo jeito que tem muito azar. Então, se você teve um dia de sorte, isso não pode ser comemorado. Mas, se você seguiu o seu plano e teve o seu gain, isso sim deve ser comemorado e muito, sentido a gratidão. Falar, nossa, meu Deus, eu estou aprendendo gratidão. Porém, isso também deve acontecer com o seu comportamento nos dias de loss. Então, se você teve loss, mas você fechou o seu computador dentro do seu plano, comemora. Comemora porque isso é uma vitória muito grande, uma vitória comportamental. E o segredo 6 é ter um diário de trade. Um diário, literalmente, dos trades, onde você vai anotar as suas entradas, as suas saídas, colocar o print, escrever toda a parte técnica e
um diário emocional, onde você vai escrever: eu operei dentro do plano, eu me senti muito bem, ou eu operei dentro do plano e mesmo assim fiquei ansioso, eu levei um stop e fiquei com raiva, eu tive um gain, fiquei eufórico. Escreva as suas emoções. Quanto mais você trabalhar as suas emoções, quanto mais você conhecer essas suas emoções, mais fácil vai ficar de você lidar com elas durante o seu trade. Então sim, é praticamente obrigatório ter os dois tipos de diário e separados, tá? Você pode até colocar uma coisinha ou outra pontual no diário de trade, mas é importante que você tenha um diário de emoções e mais importante ainda, tá? Pelo menos, e essa é a parte da minha opinião, é escrever à mão, tá? Se você quiser escrever no computador, claramente não tem problema, né? Mas eu indico que escreva à mão, porque o fato de você escrever, você vai começar a pensar de uma forma um pouco mais linear e vai ter o movimento na mão. E isso, neurologicamente falando, vai te ajudar muito nessa percepção dos seus sentimentos e para baixar um pouco a adrenalina do trade. Então, regra, isso na verdade não é nenhum segredo, é uma regra. Tenha diário de trade. E o segredo 7 é: esqueça o dinheiro, foque no seu processo. Eu já falei disso nos vídeos anteriores. É muito importante que você não coloque uma meta financeira, mas sim uma meta de processos. Então você vai ter lá o seu plano de trade, o seu gerenciamento, e o seu foco é hoje seguir o meu plano, hoje seguir o meu gerenciamento. Amanhã, hoje seguir o meu plano. Sabe os alcoólicos anônimos que falam só por hoje, né? Só por hoje eu não vou beber, só por hoje eu não bebi. Isso vale pro trade também, tá? Porque tem muitos viciados em trades aí, sei muito bem porque eu era, então eu já fui uma trader viciada anônima. E você tem que fazer exatamente isso, é focar no processo, é um dia de cada vez, seguir o plano um dia de cada vez, sem focar no financeiro. Você pode ter certeza absoluta, se você seguir o seu plano sem ver o financeiro, no final de um mês, de um trimestre, de um ano, você tá com a sua conta positiva. Mesmo que seja com um saldo pequeno, sua conta vai estar positiva. Segredo 8. Simplifique o máximo que você puder. Gente, o trade, ele já é difícil por si só. Então, quanto mais a gente coloca informações nele, mais difícil fica. Então, você tem que simplificar ao máximo. É um setup só, dentro de uma janela de tempo só. De preferência, um ativo só no começo, para você ir aprendendo aos poucos, sem colocar muita informação na cabeça, senão você fica com obesidade mental e não consegue operar com segurança. Então, quanto menos você fizer e com muito mais qualidade, o seu trade vai começar a se desenvolver e você vai ter resultado. E o segredo 9, e não menos importante, é: tenha uma vida e realizações fora do trade. Esse foi de longe um dos maiores segredos que eu descobri no trade, tá? Eu já falei disso no outro vídeo, vou deixar aqui, eu não lembro onde fica, mas eu vou deixar aqui em cima para vocês assistirem, que é quando eu saí da CLT, que eu fiz, o que aconteceu. E eu comecei a ter resultado no trade quando eu arranjei outra realização por fora. Porque quando a gente tem um stop, né, como eu falei lá na regra 1, a gente tem um stop e a gente acaba se sentindo inútil e se invalidando, né, como se fosse pessoal, e você tem só o trade como uma fonte de reconhecimento pessoal sua, isso acaba com a sua autoestima. Então, se você tem uma outra coisa para fazer, uma coisa fora do trade para fazer, que te dê uma realização pessoal, isso vai anular essa sensação de inutilidade no trade em dias de stop. Então, por exemplo, se você tem outro trabalho e você executa esse outro trabalho muito bem feito e recebe um elogio lá, isso vai fazer você se sentir muito melhor. E caso você não queira, não precisa nem ser um trabalho, pode ser em casa, cuidando dos seus filhos, ver a realização dos seus filhos, ver a realização de poder cuidar da sua casa com mais cuidado, ter mais foco com o seu marido, com a sua esposa. Mas tenha alguma coisa para te dar essa realização além do trade, tá? Porque isso vai manter a sua mente muito mais fortalecida para nos dias que a gente cair, porque isso realmente vai acontecer. E pode ter certeza, se você colocar em prática um desses segredos por 30 dias, você já vai começar a ver resultado, tá? Não tô falando da boca para fora, eu tô falando de coisas que eu fiz e que me ajudaram muito, tá? E eu não fiz tudo de uma vez, eu não descobri tudo de uma vez, não foi rápido, foi uma coisa que eu fui descobrindo ao longo da minha jornada. Então não tenha pressa, não tente colocar esses 9 segredos em prática de uma vez só. Coloca um, vê resultado. Conforme você vai vendo o resultado,
a sua mente já não vai querer mais fazer coisas erradas, né? Ela vai querer continuar tendo resultados e vai querer continuar seguindo o seu plano. Então, não tenha pressa, tá? Vai seguindo devagar, é um dia de cada vez. E agora eu quero saber de vocês, qual desses segredos mexeu com você? Qual é a sua maior dor psicológica com relação ao trade? Comenta aqui pra gente continuar esse vídeo aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu joinha aqui, siga o canal porque toda semana eu posto coisas novas aqui. E claro, envia pra aquele seu amigo que tá batendo a cabeça no trade, sabe? Eu vou ficando por aqui, gente. Beijo, até o próximo vídeo.